Senhor, obrigado pela palavra de esperança que nos das, porque Tu és um Deus de restauração. Não importa até onde o homem tenha caído, se tão somente clama verdadeiramente a seu Deus, se tão somente se arrepende de todo o coração e suplica ao Deus do céu, Ele o ouvirá desde suas alturas, desde a sua santidade, e o levantará do pó, do monturo, o levantará do lugar baixo para o fazer sentar com os príncipes. Senhor, que ninguém fique prostrado, que ninguém fique na sua lama, que ninguém fique no seu buraco privado, mas que hoje, Senhor, saia livre, Senhor, livre e com as forças da Tua presença, Senhor, para a glória de Teu santo nome, Senhor. Oh, bendito seas Tu, Senhor. De ouvir a palavra, vamos a cantar outro cântico. Deus é o anelo do meu ser, quanta alegria Ele me dá. Pelo Senhor meu coração se regozija sem fim. Amo os caminhos do meu Deus, meu deleite é sua lei. Há em minha alma gratidão por seu eterno amor. Cada dia eu louvarei sua bondade, para sempre cantarei. E sua força me dará, o seu braço poderoso estenderá. Deus é o anelo do meu ser, quanta alegria Ele me dá. Pelo Senhor meu coração se regozija sem fim. Só em sua presença recebemos as forças que necessitamos todos os dias. Dice que há graça para a necessidade repentina, há graça para um momento difícil, há graça para um momento de maior dificuldade. Então, a graça de Deus é sua força. A gente pensa que é só um favor. Não, a graça divina é sua força. Por isso é que nós necessitamos ser fortalecidos. Se você está fraco, é porque não tem procurado a força divina. Essa força nos sustenta em qualquer circunstância. Amém? Cantemos outra vez o cântico. Deus é o anelo do meu ser, quanta alegria Ele me dá. Pelo Senhor meu coração se regozija sem fim. Amo os caminhos do meu Deus, meu deleite é sua lei. Há em minha alma gratidão por seu eterno amor. Cada dia eu louvarei sua bondade, para sempre cantarei. E sua força me dará, o seu braço poderoso estenderá. Deus é o anelo do meu ser, quanta alegria Ele me dá. Pelo Senhor meu coração se regozija sem fim. Amo os caminhos do meu Deus, meu deleite é sua lei. Há em minha alma gratidão por seu eterno amor. Cada dia eu louvarei sua bondade, para sempre cantarei. E sua força me dará, o seu
seu braço poderoso estenderá. Deus é o anelo do meu ser, quanta alegria Ele me dá. Pelo Senhor meu coração se regozija sem fim. Amém. As crianças podem sair a sua aula esta manhã. Senhor, te agradecemos pelas forças que o Senhor nos dá cada dia, pela gratidão que há em nossos corações de sentir a sua presença gloriosa, porque sem o Senhor estaríamos perdidos. Sem a presença do Senhor, que seria de nós, Senhor? Mas nesta hora nos regozijamos, nesta hora te bendicemos pelos teus favores e as tuas misericórdias, e te rogamos em nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que fales aos nossos corações, Senhor, e não nos deixes sair de aqui sem entendimento. Mostra-nos os teus caminhos, abre-nos os olhos para ver as maravilhas da tua lei, Senhor, e dá-nos o gozo da tua salvação, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Amém. Nós estamos estudando juntos e hoje vamos a continuar com nosso tema sobre como obter forças de Deus. Outro título que eu coloco a esta mensagem, a este estudo, é Os Homens Fortes de Deus. Há homens fortes, pessoas fortes, e há pessoas fracas. E não é pela falta de força, sino o problema está em que não estamos nos aproximando à fonte da força. É em Deus que nós vamos a obter força. Hoje veremos outro ponto importantíssimo e começaremos tendo um pouco de memória, de lembrança sobre o que o Senhor fez com o povo de Israel. Quando o povo de Israel esteve no Egito, sob o jugo de servidão, suas forças estavam derramadas a favor de Faraó. Eles estavam derramando, dando suas forças para trabalhar a favor de Faraó. Apesar de que o próprio Faraó, no capítulo 1 de Éxodo, reconhece que esse povo era maior do que o povo do Egito e que tinha mais forças do que ele, porque eles eram os escravos, eles estavam trabalhando a favor deles. Então ele reconhece que esse povo tinha forças, porém o povo, devido à servidão, não conseguiam ver essa força. Eles estavam servindo debaixo do jugo de escravidão, e o povo estava angustiado, como o Senhor disse a Moisés quando se revelou a ele, e estava debilitado. Porém, quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, escutem isto que vamos a falar. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, debaixo da mão de Faraó, através desses 10 portentos, dessas 10 pragas que se derramaram para libertar ao povo, diz a Escritura que foi com mão forte e braço estendido que ele o fez. Mão forte e braço estendido. Eu quero que leiamos juntos em Éxodo, capítulo 13 e versículo número 3. Vamos aí juntos, por favor. Amém? Vejamos o que o Senhor nos transmite, porque isto é muito importante. Hoje vamos ver como podemos também obter forças através de abandonar o Egito. Figuradamente, isso quer dizer abandonar o mundo.
Y nuestro hermano Tarsis comenzó aquí falando y orando: Señor, no queremos más ter nada a ver con un mundo. Y el Señor es lo que Él quiere darnos a entender, porque un mundo suga as forças de qualquer pessoa, as canaliza a favor do sistema de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Mas quando nós saímos do mundo com braço, com mão forte e braço estendido, algo acontece. Leamos então o versículo número 3. Dice: e Moisés disse ao povo, isso já é o dia da saída, quando estavam celebrando a Páscoa: lembrai-vos deste mesmo dia, dice, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito. Que importante é o dia da saída do Egito. Da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Primeiro, Moisés está revelando ao povo que o Senhor os tirou com braço, com mão forte e braço estendido, e logo diz que eles devem se lembrar desse dia da saída, de como foram libertos poderosamente, e então les ordena: não comereis pão levedado. Que relação tem o pão levedado, ou pães asmos, sem levedura, com o poder de Deus, com a libertação do Egito? O Senhor ordenou que desde esse dia da libertação, o dia que estavam celebrando a Páscoa, escutem que importante isto, a Páscoa. Quantos de vocês sabem qual é nossa Páscoa? Quem é nossa Páscoa? Cristo é nossa Páscoa, diz. Ou seja, o dia que uma pessoa recebe ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, é o dia da sua Páscoa, o dia de sua saída do Egito espiritual, ou seja, do mundo, deste sistema que nos trata de enredar e de escravizar, para que não saiamos e não deixemos de ser pecadores. Mas o Senhor veio para nos libertar, e Ele quer nos fazer parte, a cada um de nós, do seu povo, um povo que se chama pelo seu nome. Então o Senhor ordenou que essa Páscoa fosse celebrada cada ano. Escutem, cada ano, no primeiro dia do mês. E eles tinham que comer pães asmos e ervas amargas. Qual é a mensagem? Pães asmos e ervas amargas. E ordenou que levedado não se veria entre eles, nem fermento devia ser visto nos seus termos. Vamos a ler juntos aí do versículo 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, o período da Páscoa e dos pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, sem levedura, isso quer dizer, e o levedado não se encontrará contigo. Ele está ordenando que nada de levedura deve estar na casa. Nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Imaginem que ordem. Naquele mesmo dia contarás a teu filho dizendo, isto é muito importante: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Ou seja, o Senhor queria que ano após ano o seu povo se lembrasse de que foram libertos da servidão do pecado do Egito, do mundo, e que mantivessem a lembrança da mão forte e do braço poderoso como Ele os tirou, porque é preciso nos manter isso em mente. Por isso que tinha que estar atado. Vocês já ouviram sobre as filactérias? Não? As filactérias eram tiras de couro fino, que eram colocados aqui
nas mãos. Eso surgió después de esta orden. No, Dios no dio esa orden de filacterias, mas fueron los rabinos judeos os que inventaram isso, e a ideia é manter aqui no braço esquerdo, melhor dito, no braço esquerdo aqui, com uma caixinha, com escritos os mandamentos de Deus nessas caixinhas, e aqui também na cabeça, e uma caixinha. Tem visto alguns judeus assim? Bom, essas são as filacterias, e dentro dessas caixinhas estão aí os mandamentos. A ideia é que eles possam se lembrar sempre da ordem do Senhor de se manter livres de levedura, porque o Senhor os tirou do Egito. Então a mensagem era observada, e o que o Senhor estava transmitindo era que o povo de Deus devia de manter separação, se manter limpo de contaminação, de pecado, e para isso era requerido ou necessária um sacrifício e negação a si próprios. Por isso era que a mensagem de pão sem levedura e ervas amargas. Quantos de vocês gostam de comer ervas amargas? Alguém aqui tem comido alguma vez ervas amargas? Eu sim. São as melhores ervas para a sua saúde. A maioria de nós somos levados pela boca, pelo paladar. Aí não gosto, né? Não. Eu lembro que minha mãe habituava a dar-nos umas ervas, um caldo, uma sopa de umas ervas amargas, tão amargas, que quando eu era pequeno com minha irmã, quando ela saía da sala de jantar e nos deixava sozinhos, ela cometia um grave erro. Então minha irmã era a primeira que ia para a pia, de aí ia eu, e ela nos dava a ordem de mostrar depois o prato vazio, e mostrávamos o prato vazio. Eram tão amargas que não conseguíamos beber, mas aprendimos a beber essas ervas amargas. É uma saúde impressionante que provee para a nossa vida. Mas o que estamos dizendo é que a maioria de coisas que nos parecem amargas, que requer um sacrifício de nossa vida, é o melhor que podemos dar a nosso organismo. Então, quando o Senhor fala de separação, quando o Senhor fala de um sacrifício, quando o Senhor fala de nos afastar de coisas desta vida que nos atam, que nos escravizam, isso requer sacrifício. Por isso é que eles tinham que estar se lembrando constantemente, comer pão sem levedura e ervas amargas. E a mensagem que queremos transmitir a vocês aqui é algo muito sério, é algo grave, mas algo muito importante. A forma como podemos obter forças. A necessidade de nos mantermos limpos moralmente. Dizem amém? Limpos moralmente. Livres da contaminação do pecado, ou seja, da maldade e da malícia. Porque a maldade e a malícia, o pecado, elas são como levedura. Se você conhece a levedura, sabe que um pouco de levedura leveda toda a massa. Não precisa muito não, um pouquinho e a toda a massa é afetada e se incha, né? E se levanta e já foi afetada. Então, um pouquinho que nós permitimos em nossa vida moral, isso vai manchar toda a nossa vida. E o Senhor quer nos guardar disso, porque Ele sabe o perigo e as consequências que traz na vida espiritual. Tuas forças são tiradas. E ninguém mais tem forças para poder lutar. Lembram de Sansão? Qual foi o problema de Sansão? Por que suas forças o deixaram? Pela sua vida moral. Ele se afeiçoava por mulheres. E se afeiçoou muito por uma filisteia chamada Dalila. E ela foi mais forte do que ele. Ele não guardou sua vida moral, suas forças foram tiradas. Então é tão importante isto, porque se nós queremos ser homens e mulheres fortes, temos que cuidar nossa vida moral. De outra maneira, vamos a colher frutos que não serão de bênção para nós, nem para nossos filhos, nem para aqueles que estão próximos. Porque, irmãos,
quando a gente peca, a gente não é afetado sozinho, ele afeta todo o círculo que está perto dele. Contamina, como a levedura. Vamos a 1 de Coríntios. Eu sei que estou tratando algo sério, mas é necessário. Porque parte do tema, não podemos deixar a um lado uma realidade tão crua, mas também tão importante. Eu tenho conhecido pessoas que têm abandonado ao Senhor devido a que eles não cuidaram sua vida moral. 1 de Coríntios capítulo 5 e verso 1 dice, escutem, aqui é uma carta escrita do apóstolo Paulo para uma igreja cristã, não para o mundo. E dice, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal. Isso está dando a entender que era tão terrível esse tipo de imoralidade, porque tem intensidades. Como nem mesmo entre os gentios, ou seja, pessoas descrentes, que não conhecem a Deus nem temem a Deus, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, o que havia aí na igreja de Corinto era incesto, o pecado do incesto. E a igreja, o terrível é que a igreja não estava nem aí. Estava aceitando a situação, conheciam o homem que estava fazendo isso e ninguém estava fazendo nada. Muitas vezes nós não fazemos nada e somos coniventes com uma realidade, com uma situação, porque nós mesmos estamos caindo nesse mesmo problema e não queremos ser descobertos. Mas não deveria ser essa nossa postura. Aqui o apóstolo Paulo teve que tomar uma decisão muito grave e diz aqui no versículo 2: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Não havia arrependimento, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ou seja, ele ordena e ele dá o método que se deve fazer. Que se deve fazer? Tirar a essa pessoa, porque está obstinada. Escutem, não é uma questão de falhar unicamente, não, é uma questão de falhar e se manter obstinado nesse caminho. Aí está o problema. Não é uma questão de falhar, porque todos falhamos, ofendemos em muitas coisas, mas se nós nos arrependemos, temos o perdão divino e a graça para continuar. Amém? Ninguém deve pensar aqui que é rejeitado porque já falhou uma vez. Não, Deus é cheio de graça, mas essa graça não é para que nós nos mantenhamos numa vida assim contínua, não? Sino para endireitar nosso caminhar. Então aqui foi tão grave a situação que o apóstolo Paulo disse que fez um juízo espiritual e disse: seja entregue, verso 5, a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo entregou a esse homem a Satanás. Imagine, o que estava dizendo é que ele foi julgado espiritualmente e o inimigo deste mundo, o príncipe das trevas, tomou conta dele. Doença, acidente, não sabemos o que aconteceu com esse homem. Lo que sí sabemos é que ele foi restaurado. 2 de Coríntios fala sobre ele, eu já compartilhei sobre isso. E ele foi restaurado. Ou seja, a situação grave que veio sobre sua vida endireitou o seu caminhar. Mas ele diz aqui: para que seja salvo o seu espírito no dia do Senhor. Ainda os tratos que vêm sobre uma pessoa estão com o objetivo de resgatá-lo do inferno, de resgatá-lo do mal. Que Deus mais bondoso nós temos. Não é uma questão que Deus nos abandona em nosso caminho, não. Ele quer nos resgatar e vai utilizar todos os meios necessários para atrair-nos novamente a seu caminho. Agora, o apóstolo Paulo diz no versículo 6: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ele está falando do fermento no contexto desse pecado na igreja, né? E que devido a permitir esse pouquinho de pecado aí, todos poderiam ser contaminados. Então está dizendo: vocês são orgulhosos demais, não podem ser assim, precisam mudar essa situação, tem que tirar o fermento. Qual é a ordem do Senhor no dia da Páscoa? Não deviam ter
fermento en su territorio. Ahora aquí nos va a decir Pablo a qué se refiere en este contexto ese fermento. Veja conmigo, no estoy inventando nada, aquí en las escrituras mismo dice. Verso 7: lanzai fora o velho fermento, o pecado do mundo, para que sejais nova massa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem quer ser nova massa? Ahora, esa nova massa, ¿cómo debe estar? Sem fermento. Dice aquí, como sois de fato, sem fermento. Uma nova massa sem fermento, sem a influência do mal. Como diz aqui, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Se Ele já morreu por nós e nos fez nova massa, ninguém de nós deve se atrever a colocar novamente fermento na massa. ¿Me estou explicando? Agora, diz aqui, por isso celebremos a festa, a nova festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Então, a que fermento está aqui se referindo? O fermento da imoralidade, da maldade e da malícia. Esse fermento não deve estar no meio de nós. Dice, se com os asmos ou pães da sinceridade e da verdade. Amém. Que significa isso? Devemos celebrar nossa vida nova em Cristo Jesus, nossa Páscoa, não com o velho fermento, ou seja, escutem, crendo em Jesus, porém vivendo ainda como imorais e idólatras. Isso é viver com o velho fermento. Crendo em Jesus, há muitas pessoas que creem em Jesus, mas vivem sua vida imoralmente. Não pode ser assim. O Senhor diz aqui que não deve viver dessa maneira, mas vivendo de acordo a uma nova massa que é sem fermento. E lemos aqui no verso 8 que é sem malícia e sem maldade, sem imoralidade, como estava acontecendo na igreja de Corintos. Alguns anos atrás, uma mulher me ligou, crente, e me disse: pastor, eu necessito que fale com meu marido, porque ele tem um amante, e eu necessito que fale com ele para lhe convencer que ele não deve viver desse jeito. Então disse a ela: bom, tudo bem, podem vir à igreja. E chegou ela, estava minha esposa e eu. Chegou ela e depois chegou o seu marido. Um homem arrogante e orgulhoso. Chegou lá, se sentou. E então começamos a falar, e eu comecei a falar do que as escrituras ensinam em relação à fidelidade no matrimônio. De ser fiel a seu cônjuge, em tudo, principalmente na área moral. Sabem o que ele disse? Ele disse: olha, pastor, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, e a Bíblia me autoriza a ter outra mulher. No Antigo Testamento, Davi não tinha outras mulheres, Salomão não teve outras mulheres. Minha resposta foi massiva: você não é um rei. Os reis naquela época se les permitia isso. Agora, por outro lado, escutem, é uma boa justificativa usar a Bíblia para respaldar a sua vida imoral. E ele o que queria era encontrar versículos das Escrituras convenientes para poder respaldar a sua vida. Sabem, irmãos, não consegui tirar de sua cabeça essa situação, infelizmente. E ele disse: eu já falei com uma mulher, assim, diante dela. Ela é minha esposa e eu amo ela, mas eu quero ter um amante. E escutem, a esposa, por conveniência financeira, aceitou a situação. Nunca mais tornei a ver eles. De fato, eles não frequentavam a igreja. Eles queriam ter um conselho. Ou tiveram o conselho,
mas não estavam nem aí para aceitar o conselho. Irmãos, nós necesitamos cuidar nossa vida espiritual. A vida imoral, dice a Escritura en 1 de Corintios capítulo 7, versículo número 2, los corintios tinham escrito muitas perguntas a Paulo, e ele está respondendo. No capítulo 7 ele diz, no verso 1, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, dice. Paulo é seu conselho, mas agora dá outro conselho e diz, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Qual é a chave para se livrar da imoralidade? Se a gente não tem o dom de continência, eu não tenho, por isso tenho esposa. E cada um que tem esposa, ou esposa tem marido, é porque querem, precisam e são homens e mulheres normais. Amém? Ora, qual foi a pergunta que eu disse? Como podemos livrar-nos da imoralidade? Segundo a Escritura. Como? Não ouvi. Tendo sua própria esposa. Se não consegue viver assim, livre de imoralidades, sendo solteiro, que se case, que tenha sua própria esposa. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é que tenha sua própria mulher. E o marido tenha, e a mulher tenha seu próprio marido, para satisfazer suas necessidades físicas. É o que a Escritura ensina, e eu creio que não estou ensinando nada que não seja estranho para vocês, ou que seja ofensivo. É algo que é necessário que nós saibamos como agir perante essas circunstâncias. Amém? É preciso. Dice, mas causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Quando alguém quer ter mais outra mulher, aí é a lascívia e a luxúria. É um desejo desenfreado de manter relações com uma e com outra. Conheço homens que têm tido mulheres a montões, não uma, mas a montões, e se orgulham de seu machismo. É triste isso, é triste. São do mundo, tudo bem, mas crentes, pessoas que professam a fé, que creem na Bíblia e até pesquisam versículos para respaldar o seu tipo de vida, não é possível. Não é possível. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 4, seja honroso entre vós o matrimônio, dice. Lembram? Bom, se não lembram, aqui vai. Seja honroso entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, o leito está falando da cama matrimonial. Não deve ser manchada com imoralidade. Cada um deve ter sua própria esposa e seu próprio marido. E diz aí, porque aos imorais e aos adúlteros, dice, Deus os julgará. Então, há algo que vocês talvez estão pensando que isto é demasiado grave. Eu lembro uma ocasião como alguém, por temas assim, se ofendeu. Eu espero que ninguém de vocês aqui se ofenda. Amém? Porque são coisas que necessárias de tratar e que é melhor que toda a igreja o escute. Diz aqui no capítulo 10, verso 31. Hebreus capítulo 10, verso 30, diz: ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuiré. E outra vez o Senhor julgará o seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diz: Deus julgará o seu povo, não só o mundo. Cristo disse: eu não veio aqui a condenar o mundo, não, ele veio a tratar com o seu povo. Então, quando Paulo, escutem isto, ensinou, disse: se alguém anela episcopado, se alguém anela um ministério, ser ancião, ser líder da igreja, dice,
boa obra deseja. Y luego dice la primera cosa, mas primeramente es necesario que él sea marido de una sola mujer. O sea, lo que está diciendo es que un líder, un anciano, un presbítero debe ser ejemplo de vida. No que él mismo no consiga conciliar porque él ya vivió con 2, 3, 4 mujeres. Marido de una sola mujer. Y algunos interpretan ese verso diciendo una mujer a vez. O sea, hoy tengo una, mas ya tuve 4. No, está diciendo marido de una sola mujer. O sea, que él mostre a su fidelidad a su esposa. Y yo sé que eso es muy difícil a veces, más que todo hoy en día con la influencia de este mundo y a internet y tanta cosa más. Mas el Señor quiere que nos aprendamos a ser fieles a nuestras esposas y a las esposas fieles a sus maridos. ¿Dicen amén? Es preciso. Eso es parte de nuestra fidelidad a Dios y de nuestros votos al Señor. El Señor no fez a Adán y le dio 10 Evas. Puedes escolher ahí para que sea feliz mi filho Adán. No, le dio una. O sea, el Señor instituyó un matrimonio con un hombre y una mujer para ser fiel uno a otro. Cristo abençoou seu ministério fazendo seu primeiro milagre num matrimônio. ¿Por quê? Porque dice a Escritura, é honroso entre vós o matrimônio. Devemos ser fiéis em relação a isso. Mas também dice que se os diáconos, aqueles que servem, também va a servir na igreja, deve também ser marido de uma só mulher. O sea, lo que está diciendo es lo siguiente, hay 2 cosas ahí. Una es que nos días do apóstolo Paulo, habían crentes que tinham más de una mujer. A realidad, hoy en día es igual. Así acontece. Mas o Paulo estava ordenando, mas aqueles que trabalham na igreja e que devem ser exemplo da igreja, devem ser maridos de uma só mulher. Necesitamos ser exemplo para poder ajudar a outros a andar melhor. Como poderemos ensinar a fidelidade a suas mulheres e manter-se puro no leito matrimonial se os próprios líderes e pastores não têm sido fiéis? Pessoas que não têm cargos eclesiásticos vivem sem freio. Eles, cada um vai ter que render contas diante de Deus, mas Deus sabe a situação de cada um. E isto é uma coisa muito complicada e levaria muito tempo ter que continuar com certos detalhes. Mas escutem o que estamos dizendo aqui. É importantíssima a moralidade em nossa vida. A moralidade, uma vida moral correta, nos faz fortes. Ter uma vida moral correta, respeitando o leito matrimonial, dando honra a essa instituição que Deus ordenou desde os dias de nossos pais, Adão e Eva, faz do homem e da mulher uma pessoa forte. De outra maneira, suas forças são tiradas. Dice na Bíblia, em Provérbios capítulo 6, verso 26, porque por causa de uma mulher prostituta, dice, se llega a pedir un bocado de pão y a adúltera anda a casa da preciosa vida. Dice, por causa, posso traducir eso de esta forma, por causa de uma rameira ou uma prostituta, o homem se converte em um bocado de pão. Ao invés de ser um homem forte, é um bocado de pão. O que é um bocado de pão? Acabou. Assim sua vida é destruída devido à imoralidade. Em outras palavras, o homem que é tentado pela vida imoral e cai é uma pessoa fácil a ser devorada. Diz, a mulher adúltera é caçadora de preciosa alma do varão e não pode resistir e enfraquece. Em 1 Samuel capítulo 11, verso 1 ao 5, lemos a história de Davi. Davi, um homem precioso, mas dice aí que algo aconteceu e aqui vamos ver como é que ele perdeu as suas forças. Dice, então subiu, vamos ver, capítulo 1 de Samuel, capítulo 11,
No. Segundo de Samuel, disculpen. Segundo de Samuel, capítulo 11. Foi mais escrito aqui. Segundo de Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, prestem atenção, enviou David a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amón e sitiaram Rabá. Porém, David ficou em Jerusalém. Notem algo aqui importante. Dice: no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Primeira parte. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra. David era um rei naquela época. Mas ele não saiu à guerra, ficou em sua casa. E diz aí a escritura: uma tarde, foi a tarde mais fatídica do precioso rei. Um homem precioso, de vida espiritual maravilhosa, de adoração, de buscar ao Senhor com todas as suas forças, de ser um herói, de ser um exemplo na vida de Israel. E diz: uma tarde levantou-se David no seu leito, todos estavam guerreando e ele estava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. David mandou perguntar quem era e disseram-lhe: Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias o Eteu, ou seja, uma mulher casada. Então David não estava nem aí. Enviou David mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Depois de um tempo a mulher concebeu e mandou dizer a David: estou grávida. E aí vem a história tão terrível. Escutem, irmãos, ele deveria ter estado guerreando, não estava. E devido a estar muito relaxado, ele foi tentado pela sua própria concupiscência e até falhou em adulterar e em mandar matar ao esposo desta mulher para ficar com ela e esconder a gravidez. Mas, ao final de contas, o menino nasceu e morreu. É a história. E de aí veio uma queda terrível na vida de Davi. Tão terrível que ele não sabia como sair. Dice a escritura, lembram que Provérbios 24:10 dice que si te mostras fraco no día de angustia, tu fuerza será reducida. ¿Sí? Cuando es necesario una luta y no lutamos, nuestra fuerza va a ser reducida. Eso aconteció con David. Mas dice en el Salmo 31, verso 10, porque a minha vida está gasta de tristeza, ele já está confessando depois do seu pecado, e os meus anos de suspiros, dice, olha só, anhelando uma vida, aquela maravilhosa vida, suspirando de coisas maravilhosas e hoje vivendo, e dice, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. David reconhece e confessa que suas forças decaíram, as suas forças se foram embora. ¿Por quê? Pela sua iniquidade, pelo seu pecado, por ter falhado diante de Deus e diante do seu próximo. Foi terrível o que David experimentou. As forças são tiradas quando o homem permite que a iniquidade, a maldade, a malícia atinjam o seu coração. Mas quando o homem teme a Deus e se afasta do mal e sua vida é fortalecida quantitativamente e qualitativamente, em qualidade de força e em quantidade. Dice no Salmo 84, verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Quantos querem ter força em Deus? Temos que cuidar nossa vida moral. Amém? Cuidemos nossa vida moral. Cuide sua vida moral no seu trabalho, na sua empresa. Não permita que pessoas se aproximem de você com tentações, com palavras
¿cómo se dice? Con lisonjas, con palabras que dice, oh, qué bonito está você, obrigado. Você também, y comienza aquella, cuidado con eso. Nós temos que ter cuidado com nossos lábios. Les estou dando conselhos do meu coração, com todas as minhas forças, porque sei do perigo que isso pode levar à vida de uma pessoa, como suas forças podem ser destruídas. Nós temos que ter precaução, não temos que entrar a lugares incorretos. Nossos pés não podem permitir isso. Não podemos estar a sós com uma pessoa que pode nos levar a cair na tentação. Temos que fugir. Algum covarde? Não, melhor que digam que é um covarde, do que estar num momento difícil. É melhor ser um cão vivo que um leão morto, diz a Escritura. Fugir da fornicação, diz a Escritura. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, ou seja, isso é no grego, no hebraico quer dizer no vale de lágrimas, faz dele uma fonte. Vamos entender isso. No vale de lágrimas faz dele uma fonte, não fonte de mais lágrimas, sino uma fonte de libertação e de alegria e de gozo. E diz, e a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante de Deus. O que está dizendo é que o homem é bem-aventurado quando coloca em Deus a sua força, não na sua discrição e habilidade humana, e que sabe tirar das desventuras, dos momentos difíceis, proveito, lições eternas, posturas firmes e um caráter inabalável, é o que está dizendo. Esse é fortalecido, esse avança, diz, de força em força, e estará diante do Senhor em Sião, diante do seu santo monte. Em Provérbios 16:32 diz, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, ou seja, do forte, e do que domina o seu espírito, do que toma uma cidade. Está falando de uma pessoa forte, é aquele que domina o seu espírito. Não quero tomar tempo para dar tantos exemplos, mas o Senhor é fiel em nos guardar. Diz a Escritura que Deus guarda da imoralidade aquele que agrada a Deus. Se vocês querem agradar a Deus, Deus vai te guardar. David não pensou nisso naquele momento, por isso ele caiu. Não estava pensando em agradar ao Senhor, sino agradar a si mesmo. Bom, concluo com o seguinte. Vejam só esta parte. Eu sei que para todos nós é uma alegria ouvir que o gozo do Senhor é nossa fortaleza, porque todos nós sempre queremos ser beneficiados. Mas se queremos ser fortes, também temos que cuidar nossa vida moral. Dizem amém? Independente de como você se esteja sentindo neste instante, se está incômodo, não importa. Melhor ainda, porque isso indica que nós necessitamos cuidar nossa vida espiritual. E quem mais responsável para fazer isso do que o pastor? Em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, diz que Israel saiu do Egito. Escutem, isso se convirtió numa frase famosa entre as nações que estavam ao redor de Israel. Deuteronômio 5:15 diz, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Moisés está repetindo isto depois dos 40 anos no deserto ao povo, e diz, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Livres da servidão do Egito e dos trabalhos forçados, devido à intervenção da mão forte e do braço estendido do Senhor, o povo serviria a seu Deus com liberdade, sem opressão do inimigo, mas também deveria evitar cair no excesso de trabalho. Eles eram servos,
Mas agora dice, eu os libertei e agora vocês vão descansar. A gente não pode viver em um corre todos os dias. Tem que aprender a descansar, viver em repouso e esse dia dedicá-lo ao Senhor, consagrado ao Senhor. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, Ele nos recebe e nos abençoa e nos unge com a sua presença. É preciso manter isso. Agora, todos os inimigos de Israel naquela época sabiam que eles tinham saído do Egito. Vamos ao livro de Números. Vamos ver algo aí muito importante. É o último que veremos esta manhã. Números, capítulo número 22. Números 22. Para que vocês tenham um contexto de lo que vamos falar, aqui está Balaque, era rei de Moabe, e ele está vendo enfrente aí ao povo de Israel que está para passar por seu território e vai entrar à terra prometida. E então ele quer, Balaque quer brigar, lutar, guerrear contra eles, mas está encontrando a maneira de como pelear contra Israel, porque sabe que Israel é poderoso, porque eles saíram do Egito com um braço forte. E essa fama, depois de 40 anos, até nesses dias, era conhecida por todos os povos ao redor. Então tinha medo. E diz aqui, no verso número verso 5, diz: enviou ele mensageiros a Balaam, era um profeta, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, na parte norte, e chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito. Olha a frase: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de frente de mim. Verso 11, ele está dizendo, dice: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. O propósito de Balaque, rei de Moabe, era amaldiçoar ao povo de Israel para enfraquecê-lo e depois lutar contra eles, porque ele sabia que esse povo era mais forte. Ele estava ciente que o Senhor estava com ele, a presença divina fazia forte esse povo. No verso número 6, lean comigo aí por favor, capítulo 22, verso 6, dice: vem pois agora, está falando o rei Balaque com Balaam, e dice: vem pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Qual povo? Povo de Israel. Pois é mais poderoso do que eu. O rei Balaque e Moabe reconheciam que esse povo era poderoso. E agora necessita encontrar uma forma de como tirar esse poder, como tirar deles essa força. E ele pensa que amaldiçoando o povo ele ia conseguir. Verso 6, verso 11, leamos o verso 17. Porque grandemente te honraré. Eu vou resumir esto. Dice Balaque a Balaam: e faré tudo o que me disseres. Ven pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Não vamos analisar a vida de Balaam, nem a de Balaque, sino só o seu objetivo. Ele queria amaldiçoar ao povo de Israel. E tentou de muitas maneiras. Vocês sabem a história, o Senhor não queria que Balaam fosse, mas ele queria ir porque amava o lucro e o dinheiro, dice, e lhe estavam oferecendo muitas riquezas para poder amaldiçoar o povo. Ele era um falso profeta, mas estava aí ouvindo, e ele al final de contas chegou. O Senhor o encontrou com sua espada, com o anjo do Senhor, e al final de contas lhe disse: bom, você vai falar o que eu diga. Então, vem Balaam e faz o seu trabalho, e começa uma luta terrível.
Mas Números, capítulo 22, verso 12, o Senhor revela algo a Balaam. Vean conmigo, por favor. ¿Están ahí? Então disse Deus a Balaam: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. ¿Cuántos quieren ser abençoados pelo Señor? Dice que si somos abençoados por Él, no podemos ser amaldiçoados. No importa quién tente con macumba, con feitiçarias, com palavras, não importa o que façam, ninguém pode ser amaldiçoado se tem a bênção do Senhor. E o Senhor deixou isso bem claro para Balaam. Ele não pode ser amaldiçoado esse povo. Agora, entre parênteses, vocês creem que esse povo tinha erros? Tinha pecados? Tinha desobediência? Porque durante 40 anos foram desobedientes ao Senhor. Falhavam. Todos nós falhamos. Não quer dizer que vamos andar perfeito. Ninguém é perfeito ainda. Mas o Senhor estava olhando nesse povo a sua bênção, a sua proteção. Eles eram abençoados porque Deus protegia esse povo. E Ele estava guardando-os apesar da situação. Ele os suportava devido a seu grande amor. Então não importa quantos os inimigos do povo de Deus pesam maldição contra o povo que saiu do Egito. Deus não aceitará a maldição sobre o seu povo. Mas é preciso, escutem, esquecer o Egito, a influência do sistema deste mundo. Lembram o que Balaque disse? Este povo que saiu do Egito, eles precisavam, o povo de Israel, se esquecer do Egito. Não tinham um contato com o Egito. Quando nós saímos do mundo, quando abandonamos a vida deste mundo de pecado para seguir o caminho do Senhor, não vivemos mais debaixo do jugo de Faraó, de Satanás, que ele é figura. Mas estamos sob o domínio do Senhor e as suas forças estão sobre nossa vida. E Ele vai nos dar sempre forças para seguir adiante, para proteger-nos do mal. Mas Balaque tentou 3 vezes que Balaam amaldiçoasse a Israel. Dice que 3 vezes foi levado a um monte, foi levado a outro lugar, foi levado a outro lugar, e Balaam teve que falar o que o Senhor lhe disse. Estou resumindo. A primeira vez, escutem o que aconteceu a primeira vez. O Senhor ressalta algo nas palavras de Balaam. Lean comigo aí, capítulo 23 de Números. Capítulo 23 de Números, versículo número 9. Ele profetizou, e entre tudo isso ele disse o seguinte, vamos? Versículo 9 dice: pois do cimo das penhas veio Israel, e dos outeiros o contemplo. Ora, escutem o que dice: eis que é povo, que habita só. É povo que habita só, será reputado entre as nações. O que está dizendo? A primeira coisa que está dizendo é que um povo único, um povo que foi tirado do Egito para se converter num povo único. Temos sido chamados a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua luz admirável. Não podemos ser um povo misturado com o mundo. É um povo único. E é preciso manter essa unicidade. É necessário manter essa separação para ter a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Então a primeira coisa que o Senhor revelou de uma forma muito ressaltante, marcante, a primeira vez, foi que esse é um povo que habita só. Quando o povo de Israel queria ter o primeiro rei, dizia: queremos ter um rei como tem as outras nações. Não, não é assim. O Senhor quer dirigir o seu povo, não com os sistemas e os métodos deste mundo, senão como um povo único, ao qual tu e eu temos sido chamados.
É um povo que não é igual a todos. Habitará, portanto, só. Isto devido ao seu chamado à santidade, à pureza e a evitar a influência de outras nações. Infelizmente nós vivemos debaixo dessa influência aqui nesta vida. Segunda vez, o Senhor ressalta mais uma coisa. Na segunda ocasião que tentou amaldiçoar Balaque através de Balaam, o Senhor disse algo aí. Números 23, capítulo 23, versículo 21. ¿Estão comigo? ¿Ainda estão aqui? Física e mentalmente. A ver, continuemos porque ouçam o que o Senhor vai falar. 23, verso 21. Olha o que o Senhor disse. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Vocês querem amaldiçoar esse povo? Eu não vejo nele nada errado. É o que está dizendo o Senhor. Não vejo iniquidade nem perversão neles. Dice, o Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações a seu rei. Para não ter iniquidade é preciso termos a presença do Senhor. Para que não vejam em nós coisas feias, Cristo deve prevalecer em nós. Não nossa carne, sino Cristo Jesus. E dice, verso 22, Deus os tirou do Egito. Escutem, as forças dele são como as do boi selvagem. Aqui é algo impressionante. As forças desse povo são como as forças de quem? As forças, lo que está dizendo no hebraico é que suas forças estão nos chifres. É o que está dizendo. Chifre. Um boi com um peso enorme que vai contra ele, ninguém suporta um choque aí com esse animal. Diz que suas forças são como as do boi selvagem. Muita força tem esse povo pela bênção da presença do Senhor. Agora, prestem atenção à mensagem. Devido a Deus mesmo estar no meio deles, no meio desse povo, não havia iniquidade. Deus não via iniquidade nem perversidade nesse povo. Só aclamações do rei, ou seja, reconhecendo que ele era o rei do povo. E revela que essas forças de boi selvagem foi porque ele os tirou do Egito. Devido a tê-los tirado do Egito, ele lhes deu forças do boi selvagem. Forças poderosas. Vamos a uma terceira. Depois vamos a resumir. Balaam, depois, como não consegue amaldiçoar, então ele abençoa a Israel. E nessa bênção dessa terceira vez, o Espírito de Deus tomou a Balaam e ele, entre todas as coisas que falou, disse algo também muito importante. Leia comigo, capítulo 24, versículo número 8. ¿Estão aí? Vamos, bom tempo, estou correndo. Espero que todos estejam captando e seguindo o pensamento. Diz no verso 8: Deus tirou do Egito a Israel. Olha que importante é o que o Senhor ressalta. Cujas forças são como as do boi selvagem. Outra vez ele repete o que o Senhor já tinha dito. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. É pelas forças do boi selvagem que procedem do Senhor, essas forças, Israel vence os seus inimigos. Então, enquanto o povo se mantém fiel ao Senhor, que os tirou do Egito com mão forte e braço estendido, não haverá inimigo que possa lhes fazer frente. Pronto. Até aí, tudo certinho. Porém, os inimigos descobriram o talão de Aquiles. O tendão de Aquiles. Obrigado. Sim?
o o calcañar de Aquiles. O sea, o que está falando é a parte fraca. Eles descobriram como tirar as forças do boi selvagem. Que terrível isso, não? E como descobriram isso? Bom, Balaam, o profeta, ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele conhecia o Deus de Israel, conhecia o zelo santo do Deus de Israel, e sabia de que maneira podia aconselhar aos inimigos para destruir a Israel, e ele não falou nada. Dice aqui a escritura, capítulo 24, verso 25, dice: então Balaam se levantou depois da terceira vez, e se foi, e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Segundo aqui esta escritura, Balaam voltou a Petor, a sua terra, foi embora, depois de um ministério, digamos assim, fracassado, entre aspas. Mas algo tremendo aconteceu. Capítulo 25, verso 1. ¿Están ahí conmigo? Dice: habitando Israel en Sittim, comenzó el povo a prostituirse com as filhas dos moabitas. Quem eram os moabitas? O povo de Balaque, o rei, aquele que queria amaldiçoar o povo e que não conseguiu. Mas encontraram uma forma. Qual era a forma? Inmoralidade. A vida moral. E dice: habitando Israel en Sittim, comenzó el povo a prostituirse con las filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo começou a inclinar-se aos deuses delas, aos deuses das suas mulheres, dessas mulheres moabitas, que foram, todo foi um plano, todo foi um programa, um planejamento, tudo bem feito para poder fazer que os filhos de Israel caíssem em pecado e perdessem a bênção do Senhor e as suas forças. Verso 3 dice: juntándose Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra quem? A ira do Senhor se acendeu contra o seu próprio povo. Vocês podem ver dias antes como o Senhor estava protegendo a Israel, dizendo: eu não vejo perversidade neles. Não, esse é um povo abençoado, este que está aqui. E diz a escritura que ele fez isso porque ele o amava. Devido ao amor que o Senhor tinha por Israel, ele o protegia. Deus nos ama, meus irmãos. Ele nos ama tanto que não importa nossas fraquezas e nossas debilidades e nosso temperamento e nosso caráter. Podemos ter um temperamento ruim, Deus nos ama. Amém? Não importa que tu falhes em algumas coisas, não importa que às vezes digas algo que não é correto, mas se tu te arrependes, Deus te ama, Deus vai te ajudar. Mas o problema está quando nós permitimos que nossa vida moral seja maculada, manchada. Aí diz que o Senhor não vai gostar disso. Diz a escritura que Balaque enviou príncipes para convencer a Balaam de vir e amaldiçoar ao povo. Agora vamos ler aqui que são os príncipes, as cabeças de Israel, que caíram na imoralidade. Olha só a quem tocaram primeiro. A quem? Líderes, cabeças, pessoas importantes. Porque dessa maneira, como diz a escritura, feriré o pastor e as ovelhas serão dispersas. Se ferimos uma cabeça, ferimos o corpo. E diz aqui a escritura, verso 4, disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo. Por favor, não considerem isto. Dice: e enforca-os ao Senhor ao ar livre. Que foi o que ordenou o Senhor? As cabeças não devem viver, porque eles estão dando um exemplo mau a
toda congregação. Por isso diz aqui a escritura, alguém anela episcopado, boa obra deseja, mas é preciso que seja marido da sua mulher, para não destruir o rebanho. E aconteceu, diz no verso 6, es que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, uma mulher, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Versículo número 14. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Sinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Sinri era filho de uma cabeça, de um líder em Israel. E ele aceitou a imoralidade em sua vida. E escutam que ele morreu. Diz aqui no verso 15: o nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur. Quem era esse homem? Cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Príncipes, el Señor, tocando príncipes, e todo foi planejado. E agora prestem atenção ao que vamos ler, por favor. Versículo 16. Dice más o Señor a Moisés: afligiréis os midianitas e os feriréis, porque eles vos afligiram a vosotros quando vos enganaram. No caso de Peor e no caso de Cosbi, a mulher, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor, ou seja, da imoralidade e da idolatria. O que está dizendo aí é que houve um engano, foi uma planificação, um planejamento que enganou ao povo de Israel para eles caírem em pecado e perder a bênção do Senhor. Agora, estou aqui já terminando com este aspecto aqui importante, irmãos. Estamos vendo como obter forças em Deus, mas também podemos perdê-las se nós não guardamos certas regras, certos mandamentos, lineamentos que o Senhor nos dá. Capítulo 31, vamos aí a capítulo 31 de Números. Vejam aí. Aqui o Senhor ordena que guerreiem contra os midianitas, uma tribo, pessoas, vão a pelear contra eles. Vocês lembram que Balaam supostamente tinha voltado a sua terra? Bom, vejam o que acontece aqui. Capítulo 31, verso 8. 7 dice: pelearam contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaam, filho de Beor, mataram a espada. ¿Están lendo comigo? Onde estava Balaam? Entre os midianitas e moabitas, eram aliados. Ele ficou aí, não foi a sua terra. Ele fingiu que tinha saído, mas ele estava no meio dos midianitas. E diz a escritura que o povo de Israel matou a Balaam, a esse profeta falso. Agora, veja só, o povo librou a várias mulheres dos midianitas e as levou ao campamento diante de Moisés. E então Moisés reage desta maneira e revela algo muito importante. Venham comigo aí, sempre no capítulo 31, versículo 14. Dice: indignó-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Dice-lhes Moisés: ¿deixastes viver todas as mulheres? Escutem agora. Eis que estas, por conselho de Balaam, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. ¿Por que caíram em imoralidade com os moabitas, midianitas e o povo de Israel? Pelo conselho de Balaam. Imaginem que malvado esse homem. Ele não conseguiu amaldiçoar ao povo de Israel porque o Senhor não o permitiu, mas ele sabia qual era
calcanhar de Aquiles. Então ele foi, sozinho, Deus viu isso, pero ele morreu. Ele foi e disse: o que vocês precisam fazer é convidar a todos os príncipes a ter seus sacrifícios com seus deuses e cair em imoralidade com eles, e você vai ver como Deus, vocês não precisam guerrear contra o povo, Deus mesmo los vai destruir a seu próprio povo, pela ira. E assim aconteceu, uma praga caiu, muitas pessoas morreram do povo de Israel devido a que eles caíram em imoralidade por conselho de Balaam. Concluímos. Seamos fiéis em nossa vida moral. Seamos fiéis um ao outro. Se temos tomado a decisão de ter nossa mulher, de ter o nosso marido, seamos fiéis. Haverão muitas coisas que farão que o homem seja infiel. As tentações, cuidado com a pornografia, cuidado com a internet, que facilita qualquer coisa ao homem e que o faz cair em tentação e a ser infiel. E isso é uma porta pequena que se abre para depois abrir o coração. Cuidado na rua. Como homens temos que ter cuidado em nosso olhar. O Senhor Jesus Cristo ordenou: os foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu vos digo, qualquer que olhe a uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela no seu coração, diz. ¿No dice eso el Señor Jesús? No eu, Ele o disse. Então, nós necessitamos ter cuidado em como olhar na rua. Quando um homem fica, está abrindo seu coração a que a tentação e a sua carne e o fermento velho se levante e encontre algumas oportunidades, temos que ter cuidado com isso. Temos que andar fiéis ao Senhor. Diante da esposa, não só porque está presente aí, ainda que esteja ausente, nós necessitamos ser fiéis. Porque nós não servimos a um homem, servimos ao Senhor. Dizem amém, irmãos? Amém. Olha, eu estou falando isto porque amo suas vidas espirituais. De outra maneira, não estaria nem aí. Sempre estaria dando um doce, um caramelo, um bombom para você desfrutar das mensagens. Estas são ervas amargas, mas saudáveis, necessárias para a tua vida espiritual. Precisamos cuidar isso com zelo. Mantenhamos-nos limpos, puros. Fujamos da imoralidade e da idolatria. Pecados que Deus odeia e que Ele mesmo cobrará do seu povo se caem nisso. Cada homem ame sua própria esposa e cada esposa ame a seu marido. Evitemos a luxúria, desejo desmedido e descontrolado da carne. Cultivemos o amor entre ambos e seremos fortes. Teremos as forças como do boi selvagem. Deus quer nos fazer fortes. Se é preciso não rir, não riam. Não me estou referindo aqui. Estou referindo lá fora. Se alguém vai e faz isso assim, ¿saben por qué? É melhor que digam, que sério esse homem, que digam, que fraco. Sim, um sorriso pode fazer com que a outra pessoa, você se aproxime e comece um relacionamento e logo um chat. Cuidado, meu conselho é ter cuidado. Um dia uma irmã querida me disse uma vez: sabe, irmão Luiz, você tem uma característica que lo tem ajudado. Eu nem sabia. É mesmo? Sim, lo tem ajudado a guardar-se. E o que? Você é muito sério. Se diz assim em português, não? Muito sério. Sério. Não, eu também rio. Isso, cumprimento com cortesia e com educação. A qualquer que vá cumprimentar,
Eu faço isso. Meu avô sempre até tirava o chapéu cada vez que ele dizia bom dia, tirava o chapéu. Eu acompanhava ele, bom dia, meu Deus, ele tirava o chapéu cada vez que dizia bom dia a todos. Eu aprendi a ser educado, mas algo que é natural, é que eu não vou rir, principalmente se eu vejo que há alguma coisa aí que está fora de controle. Temos que ter cuidado, meus irmãos. A forma de guardarnos, de protegernos, de ser fiéis ao Senhor. Não sabemos quando a tentação pode aparecer e não queremos ser fracos e cair na tentação. O salmista proclama, logo no Salmo 92, verso 10, diz: porém, tu exaltas o meu poder como o de boi selvagem. O salmista está dizendo que agora ele é forte como o boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco, terás a unção do Senhor sobre a tua vida, sua proteção, se tu te guardas na tua vida moral. Diz o verso 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Não há melhor lugar para morar que na casa do Senhor. E não é só este templo. Aí floresceremos e seremos fortes como o cedro do Líbano. Não há lugar mais seguro que morar debaixo das asas do Altíssimo, debaixo de sua proteção. Aí não seremos atingidos pela armadilha do passarinheiro. Porque há passarinheiro que está tratando de pegar passarinhos e coloca suas armadilhas com uma isca agradável. Assim é todo homem que se deixa levar e cai na armadilha do pecado, da imoralidade. Temos que fugir. David, naquela tarde, ao invés de ficar aí e mandar chamar, ele deveria ter corrido a seu quarto e buscar ao Senhor. E ele tinha concubinas. Sabe disso? Ele tinha concubinas, tinha outras esposas. Por que não ele buscou se satisfazer com sua esposa? Não, ele queria uma aventura. Então temos que ter cuidado, e em nome do Senhor Jesus, eu les falo com todo o meu coração, sem nada na língua, sino com toda sinceridade e verdade, porque anelo que todos nós sejamos guardados. E termino com o Salmo 84, verso 5. Um salmo que já lemos, mas todos nós vamos a ler de pé. Coloquemos-nos de pé. ¿Estamos prontos para ler? A ver, leamos todos en voz alta, porque eso es para cada um de nós, homens ou mulheres, jovens e moças. Vamos a guardar-nos puros para o Senhor e vamos a ser fiéis a nosso cônjuge, fiel. Vamos ler. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Passando pelo vale árido de Baca, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Que Deus nos encontre a cada um de nós diante da presença do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, não pelas minhas forças, não pela tua misericórdia. Estou aqui, Senhor, não porque eu fui muito bom, não porque eu fui muito habilidoso, mas sim porque esteve disposto a comer pães asmos e ervas.
amargas. Ou seja, sim há um sacrifício que eu preciso fazer. Mas esse é um método que Deus nos dá para guardar-nos da imoralidade. Amém. Fechem seus olhos. Eu não vou convidar que passem aqui. Se querem passar, passem, tenham liberdade. Mas eu quero que se alguém aqui, homem ou mulher, jovem ou moça, tem sentido que sua carne, seu homem velho, seu fermento velho, está presente ainda, que não deve estar. Se tem sentido que as forças da carne têm sido maior que as forças do Espírito, se sente tem sido fraco espiritualmente e não está conseguindo resistir à tentação, o Senhor nos ensinou a orar: Pai nosso, livra-nos de toda tentação, livra-nos do tentador, porque teu é o poder, a glória e o reino. Então eu quero solicitar, se alguém precisa de forças do boi selvagem, se alguém precisa da bênção do Senhor, nós necessitamos cuidar este coraçãozinho, cuidar nossa vida moral para agradar ao Senhor. Se você precisa, todos com seus olhos fechados, porque este é um momento íntimo. Se alguém precisa dessa força, levante sua mão. Eu vou orar por você. Pode baixar sua mão. Levante sua mão e pode baixar sua mão se você precisa. Senhor, olha nossas mãos levantadas. Olha, Senhor, a honestidade e a sinceridade do coração, reconhecendo, Senhor, que somos fracos sem Tua presença, que somos fracos quando nos expomos ao inimigo, quando abrimos o coração, quando abrimos nossos lábios para falar de nossos pecados e nos lembrar dos alhos, dos pepinos do Egito. Senhor, que esta manhã, pelo poder de Teu Santo Espírito, Tu derrames uma unção especial, as forças do boi selvagem, a unção do azeite celestial sobre esta vida, Senhor, sobre essa moça, sobre esse jovem, sobre essa irmã, sobre esse irmão, Senhor, em nome de Jesus. Que ninguém de nós aqui se deixe levar pela sua própria concupiscência, mas cada um aqui seja fiel ao seu Senhor e também àqueles que o amam. Senhor, que ame com todo o seu coração. Aqui aos maridos que estão aqui, eu te peço que amem as suas esposas com todo o seu coração. É o Senhor primeiro, mas suas esposas também precisam ser honradas, como tu ordenaste. Maridos, amai vossas mulheres, não há ninguém mais. Amai vossas esposas. Senhor, derrama um amor honesto, sincero, profundo, intenso sobre os maridos aqui presentes e os que não estão aqui também, Senhor, e que são parte desta igreja. Em nome de Jesus. Sobre as esposas, Senhor, também ajuda-as a ser sábias. Ajuda, Senhor, a ser um apoio a seus maridos. Ajuda, Senhor, a ser um sustento também para eles. Em nome de Jesus, Senhor, que sejam esposas preciosas também, que se sacrifiquem pelos seus maridos, que sejam submissas a seus maridos. Por favor, oh Deus, eu te peço pela igreja, por cada família, Senhor, que sejamos conservados puros, que o inimigo não encontre em nós esse tendão de Aquiles para destruir algo tan precioso que se edifica por tanto tempo y que puede ser destruido de una noche para un día debido a una locura. Señor, en nombre de Jesús, danos las fuerzas necesarias para sermos fieles a ti. Y gracias te damos por este tema que conseguimos transmitir
con tu autoridad a este pueblo precioso que tú amas, Señor, y a aquellos que nos asistirán a través de internet. Que todos podamos recibir a bendición do Altísimo, porque este pueblo es abençoado pelo Senhor e nenhuma maldição cairá sobre ele. Aleluia, Senhor. Sim, recebo força em mim quando te louvo.